2 Coríntios capítulo 4, aleluia, a partir do verso 7. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo número 7. Nós vamos ler o versículo 7 até o 10, depois vamos pular para o versículo 16 em diante. Eu creio, irmãos, que aqui não é proibido da glória, não é proibido da aleluia, porque a Bíblia diz que onde há o Espírito Santo do Senhor, ali nós temos a liberdade. Aleluia! Quem achou, diga amém. Amém! Vamos achar, irmãos, 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim, irmãos, a palavra de Deus: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder e que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, ele é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. Quem acredita nessa palavra? Se aceite agora bem forte o Espírito Santo de Deus, porque a Ele toda a glória, toda a honra, a Ele é dada todo o louvor. Irmãos, essa carta que nós lemos aqui nessa noite, onde o apóstolo Paulo ele escreve 2 Coríntios, do seu capítulo 4, onde nós lemos verso 17 até o 10, e do versículo 16 até o último versículo. O interessante, irmãos, que sabemos, aleluia, que Paulo era aquele que chamava, conhecido por Saulo. Sabemos que este homem, aleluia, antes de conhecer o Evangelho esse a qual nós vivenciamos, o Evangelho esse a qual transforma, a qual muda a nossa vida. Este homem, outrora, antes de pregar a palavra, de levantar igrejas, era um homem que perseguia a palavra, era um homem que tentava impedir a obra do Senhor, era um homem que matava aquele que pregava a palavra, que falava do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que um dia nasceu caminho, aonde ele preparou cartas, e cartas essas era para impedir a obra do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo agora vai pegar os seus servos, vai subir sobre um cavalo, e no meio dessa trajetória que Paulo estava tentando impedir a obra, a Bíblia diz que na trajetória Paulo teve um encontro com o Espírito Santo do Senhor. Paulo não ficou cego naquele momento, e a Bíblia diz que Paulo foi visitado no seu interior, porque entenda que Paulo tentava impedir a obra, mas quando ele teve esse encontro na sua vida, ele vai ficar cego, aleluia, vai ser levado na casa de Judas, na rua chamada direita. Interessante que lá Paulo agora começa a viver uma trajetória agora, a qual jamais pensou em viver. Paulo começou a ter experiência a qual jamais passou pela sua mente, e a Bíblia diz que agora o seu ser, no íntimo, no seu profundo, o Espírito Santo palpitava no coração de Paulo, dizendo: olha, você vai orar, vou mostrar o quanto vai padecer por causa da minha palavra, vou lhe mostrar o quanto vai ser importante na sua trajetória, vou te usar para levantar igrejas. Mas interessante vai ser momento onde você vai estar cansado e vai estar fraco, mas eu estarei contigo. É Deus dizendo assim: olha, na trajetória que nós andamos e enfrentamos, há momentos que a nossa carne ela se enfraquece, mas o interior ele está vivo, dizendo: continua, não para, porque existe uma promessa sobre a sua vida. Aleluia, Senhor.
E Paulo, quando estava orando na casa de Judas, rua chamada direita, a Bíblia diz que agora o Senhor, o Espírito Santo visita um profeta chamado Ananias, dizendo o seguinte: Ananias, eu preciso que você vai fazer algo para mim. Você vai até a casa de Judas, na rua chamada direita, e lá você vai orar por uma pessoa essa, aleluia, que vai estar prostrada quando você entrar. Pessoa essa chamada por nome de Saulo. Mas pastor Nivaldo, quando Ananias ouve o nome Saulo, ele vai lembrar que era um homem que matava, um homem que perseguia, um homem que tentava impedir a obra. Mas aí o Senhor falou: Senhor, não vou não. E o Senhor falou assim: ei, eu não quero saber aquilo que ele fazia e eu deixava de fazer, mas eu quero que você vá lá, porque existe uma grande obra através da vida de Paulo. E a Bíblia diz que Ananias vai, e quando ele chega na casa de Judas, na rua chamada direita, e quando ele entra na casa de Judas, ele vai ver uma cena a qual jamais imaginaria. Aquele homem que matava, que perseguia, que roubava, estava prostrado, orando ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Paulo agora, ele ora por Saulo. E quando cai as escamas dos seus olhos, naquele momento não era mais Saulo, agora era o apóstolo Paulo. O interessante é que Paulo agora vai começar a vivenciar uma trajetória, levantando a igreja, vai estudar a palavra. E sabemos que Paulo foi a ensino em igrejas. Paulo foi aquele que pregou o verdadeiro evangelho. Para nós entendermos o que Deus quer falar conosco através dessa palavra, nós vamos voltar para o 1 Coríntios. Paulo, quando pregou a palavra para a igreja de Corinto, o interessante é que Paulo agora vai chamar a atenção da igreja, porque quando Paulo levantou a igreja em Corinto, Paulo pregou a verdadeira palavra. Mas interessante que naquela época havia os judaizantes que distorciam tudo aquilo que Paulo pregava. E quando Paulo pregava o evangelho da renúncia, da perseguição, aleluia, os judeus diziam que não era daquela forma e não era daquela maneira. Então Paulo agora, quando escreve em 1 Coríntios, ele vai chamar o povo para perto e vai começar a instruir o povo, vai puxar a orelha do povo, dizendo: olha, este não foi o evangelho que eu preguei, porque naquela época a igreja começou a tomar um rumo ignorado, divisões dentro da igreja, pessoas que não queriam mais ouvir a palavra, e hoje não está diferente. E Paulo agora, ele vai exortar a igreja em 1 Coríntios, ele vai convidar o povo a voltar a vivenciar a palavra. Então entenda que naquele momento que Paulo pregou 1 Coríntios, o povo de Corinto aceitou a palavra, mas ficou bravo com Paulo, porque Paulo pregou duro para o povo. Então Paulo agora vai entender que o povo agora entendeu a mensagem. Se nós pegarmos 1 Coríntios, 2 Coríntios, aleluia, no verso de número 9, Paulo vai falar assim para o povo, para aqueles homens que eram engenheiros, doutores da lei, homens que começou, aleluia, a depositar o poder no seu conhecimento, no seu intelecto, e começou a abandonar a presença. Paulo escreve assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: aquilo que o olho não viu, aquilo que nossa mente não imaginou, o que não subiu ao coração, é o que o Senhor tem preparado para aquele que Ele o ama. Mas quando Paulo falou dessa palavra, ele vai agora puxar a orelha do povo de Corinto assim: é o seguinte, essa palavra se aplica para aquele que acredita no sobrenatural de Deus. Porque quem quer viver essa palavra, você tem que andar na contramão do mundo. Você tem que acreditar naquilo que a medicina já não acredita. Você tem que acreditar naquilo que o homem já não acredita mais. Entenda que quando chega a palavra negativa, nós temos que ir contra a palavra e acreditar até o último, porque quem diz a última palavra sobre a nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Então entenda que de 1 Coríntios até o último capítulo, nós temos a carta de Paulo, é uma carta ali onde Paulo está chamando a atenção da igreja. E quando nós chegamos em 2 Coríntios, é uma carta diferente, porque a Bíblia diz que quando Paulo estava em uma viagem missionária na região da Macedônia,
A Bíblia diz que Tito agora vai encontrar com Paulo. E quando Tito vai encontrar com Paulo, Tito vai falar assim: Paulo, é o seguinte, o povo de Corinto, a igreja de Corinto, aonde você pregou a palavra em 1 Coríntios, o povo entendeu a mensagem, o povo agora está vivendo a palavra. Mas o interessante é, os judeus estão tentando fazer de tudo para minar a palavra. Então Paulo agora vai sentar, vai dialogar a segunda carta a Coríntios, dizendo assim: olha, vou escrever esta carta dizendo assim: olha, porque se eu for aí, vocês estão bravos comigo, então eu vou enviar somente a carta, porque eu estou contente com a igreja. E se pegarmos em 2 Coríntios, o seu primeiro capítulo, até o 4 que nós lemos, nós vamos ver Paulo falando de uma forma diferente. Paulo vai exortar a igreja, aleluia, ele vai deixar uma carta regreditória de tudo aquilo que ele tinha passado para chegar até onde havia chegado, de tudo aquilo que ele tinha enfrentado para estar aonde ele estava. Trazendo para a nossa vida de hoje, nós vivemos então um tempo onde nós vemos que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está próxima, muito mais perto do que imaginamos. A cada acontecimento que nós vemos que a Bíblia está se cumprindo a cada dia. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai descrever assim, para nós guardarmos o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Nós vemos que a cada dia que passa, o inimigo da nossa alma, ele quer minar a minha e a sua fé. Ele quer fazer com que você venha desistir, venha parar no meio do caminho. Então Paulo sabia que aquele povo era o povo a qual ele pregou, mas se balançasse um pouco mais, era um povo que voltava para trás. Então Paulo escreve essa carta assim: é o seguinte, temos tesouros, porém em vasos de barro, para que a excelência dele não seja minha, mas seja do próprio Deus. Ela pode dizer assim: ei, nós somos vasos, somos frágeis, mas o poder que excede não é nosso, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. Amandará sépia e mandará some na graça. Ele fala assim: ei, tesouros de barro, mas o que está dentro, ele é valioso. Aleluia. Mas como assim, pastor? Porque naquela época antiga, um rei, quando ele tinha o seu reinado, ele sabia que ele estava vulnerável a alguém roubar as suas preciosidades, as suas joias. Então aquele rei pegava o vaso de barro mais feio, um vaso que ninguém dava nada, que podia estar rachado, trincado. Ele pegava a sua joia preciosa, colocava dentro do vaso, porque sabia que ninguém ia mexer. É assim eu e você, por fora estamos quebrados, abatidos, angustiados, mas por dentro existe uma fé que nos impulsiona a continuar, a prosseguir, porque existe uma promessa sobre a nossa vida. Deixa eu ver quem acredita. Quem acredita? Quando eu vejo Paulo escrevendo um vaso de barro, ela fala lembrando assim: olha, vamos pregar um pouquinho de Jeremias, porque a Bíblia diz que o profeta chamado Jeremias, quando foi pregado no cativeiro, eu sabia que o cativeiro não ia ser fácil, porque quando Jeremias pregasse, ia ter dificuldade, ia ter luta, ia ter momento que Jeremias ia querer parar. Então Deus leva Jeremias no capítulo 18 na casa do oleiro. E quando Jeremias desce a casa do oleiro, e o Senhor fala assim: Jeremias, observa, ele vai ver um homem que trabalhava numa roda, e ali estava um vaso bonito, o oleiro trabalhando, mas chegou um momento que o vaso ele se quebra. Jeremias pensou assim: Senhor, acabou? Não, observa, o oleiro ele molda novamente aquele barro, e novamente ele começa a requer o vaso. É que eu dizendo: Jeremias, é assim você nas minhas mãos, eu faço da forma que você não entende. Tem vezes que eu quebro, aleluia. Mas o interessante é, existe uma promessa sobre a sua vida. Ela está dizendo assim: olha, o homem que trabalhava na roda era o próprio Deus, dizendo assim: ó, é assim você nas minhas mãos.
Eu faço a forma que eu quero, da maneira que eu quero e da maneira que eu achar melhor. Há momentos que não entendemos, irmãos, aquilo que nós passamos e vivenciamos. É bem verdade que a nossa carne humana, ela não se converte, mas nós conseguimos sobressair sobre ela quando o Espírito Santo que está sobre nós, ele está mais forte, porque é verdade, aleluia. A carne não converte, mas quando o Espírito é forte, a carne pode estar machucada, mas o Espírito fala, continua, prossiga. Existe uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, aleluia. E quando Paulo escreve em 2 Coríntios, ele diz assim: olha, vou deixar essa carta aqui, leia no capítulo 4, você vai entender. Verso 7: somos, porém, tesouros em vaso de barro, para que a excelência de Deus se manifeste sobre a nossa vida. E verso 8 vai dizer assim: estamos abatidos, sim, angustiados, desanimados, perplexos, mas não desamparados. Paulo dizia assim: ó, vai chegar um momento onde você vai caminhar, o cansaço vai bater, a carne vai estar machucada, vai bater o desânimo, vai ter vontade de parar, mas você não está sozinho. Deus, Ele está contigo, para que você continue o projeto que Ele tem sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Nós vivemos um tempo onde é bem verdade, nós começamos a observar, nós começamos a analisar aquilo que nós passamos e enfrentamos. Se nós fôssemos olhar, irmão, para a situação que passamos, a igreja passa, você nem estaria aqui dentro hoje louvando ao Senhor. Se você fosse olhar por aquilo que você passa em frente, você nem estaria aqui hoje ouvindo a palavra. Eu falo por mim, tem situações que nós passamos, aleluia. Se eu for olhar muito para a situação, você não quer mais fazer a obra, você não quer mais pregar, não quer fazer a obra, mas nós temos que observar aquilo que nós não vimos. Quando Paulo vai escrever do verso 16, que a hora está indo embora, ele vai falar assim para a igreja de Corinto: por isso não desanimamos, embora o exterior esteja a desgastar. Porque Deus fala que nós somos de barro, nós somos frágeis. Há momentos, irmãos, que a nossa carne ela vai sentir, ela vai gemer, ela vai chorar. Paulo diz assim: igreja, vai chegar um momento onde a sua carne vai estar machucada, porque eu cheguei no momento de pregar a palavra, chicoteado a minha vida, fui parar na prisão, mas eu continuei pregando a embora exteriormente eu esteja machucado. Paulo escreve em verso 17: mas o exterior, irmão, nós vemos que é por fora, mas o interior se renova dia após dia. Era Paulo dizendo assim: olha, já estive preso muitas vezes, e quando eu pensava que ia acabar naquele momento, aleluia, uma fé que estava dentro de mim dizia assim: ó, o projeto não acaba aqui, a história não acaba aqui. Do nada eu saí da prisão e continuar aplicando a palavra. É Deus dizendo para minha vida e para a sua vida: você pode estar exteriormente aqui hoje machucado, abatido, angustiado, mas o interior que está dentro de ti, ele vai te renovar dia após dia.